Quero ler com vocês Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, onde existe um conjunto de ensinamentos de Jesus sobre o nosso dia a dia, sobre como podemos, no nosso dia a dia, sermos orientados pelo Evangelho, diante de escolhas que precisamos fazer, diante dos desafios que surgem na caminhada. Do verso 25 ao verso 34, Jesus Cristo ensina nesse trecho do Sermão do Monte, pelo menos 3 princípios que eu quero falar com vocês aqui essa noite. Repita comigo: pare, pense e priorize. Fala comigo: pare. Nós vamos falar sobre esses 3 princípios para a nossa vida, para de fato vivemos a boa nova de Jesus. Amém, queridos? Vamos ler, verso 25. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo, que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir? Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. E que a palavra de Deus frutifique nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, querido? Jesus, ele ensina como combatermos a ansiedade. Se você entrar em qualquer livraria, logo de cara você vai encontrar vários livros falando sobre vencer o estresse, vencer a ansiedade, que é o problema mais comum da vida. É o problema mais básico de todo ser humano. A limitação que nós temos diante de problemas grandes que geram ansiedade em cada um de nós. E o que é legal desse texto, que aqui nós encontramos o que Jesus falou sobre esse assunto. Quem ama Jesus aí? Eu amo muito Jesus. Esse é o que Jesus ensinou sobre isso. E eu quero aprender com Jesus. Jesus coloca então de cara 3 razões, pelo menos, para você não deixar a ansiedade, o estresse dominarem a tua vida, as tuas afeições, o teu pensamento, o teu comportamento. Primeira razão: ansiedade não resolve problemas. Primeira razão: a ansiedade é inútil. Então você tem um problema, você já tem um problema, aí se você fica ansioso, você está criando outro problema para resolver. Ansiedade é mais problema e não resposta, e não solução, porque Jesus disse assim: qual de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora à sua vida? Ou na tradução, qual de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua existência? Então a primeira coisa que Jesus está ensinando: você não pode deixar a ansiedade dominar o teu coração, porque em primeiro lugar, a ansiedade só piora as coisas, só piora as coisas. Eu era criança, tinha 7, 8 anos de idade, e o meu pai, um dia eu falei com ele assim: pai, eu quero pescar. E aí meu pai prometeu que me levaria para pescar. E eu estava importunando meu pai, segunda-feira, pai, vamos pescar, e nada, e terça-feira, e quarta-feira, eu importunava, e meu pai falava: é sábado, Davi, sábado que nós vamos pescar. E aí chegou sexta-feira à noite, eu fiquei tão ansioso que eu fiquei brincando com meu irmão, com o Lucas, e eu ficava brincando de pescar ele à noite no quarto, e ele, nós ficamos brincando. Chegou 5 horas da manhã, eu fiquei dormindo. 6 horas meu pai chamou, meio-dia eu levantei,
E aí, pai, vamos pescar. Não, já passou a hora de pescar, é 5 horas da manhã que tem que pescar. E até hoje eu não fui pescar, Diogo. Me leva depois que eu fiquei traumatizado. Eu preciso de cura interior. Eu tenho que ouvir o David Leonardo falar, porque, meus irmãos, eu preciso de cura interior. Eu não fui até hoje pescar. Guarda essa frase no teu coração. A ansiedade rouba tua energia hoje e não resolve teu problema de amanhã. A ansiedade drena a tua energia. A ansiedade não é a maneira adequada de você enfrentar os desafios. Jesus está ensinando isso aqui. Nós precisamos orar, nós precisamos clamar a Deus. Aliás, Filipenses 4, o apóstolo Paulo diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes apresente os seus pedidos a Deus com orações, súplicas e ações de graça. É com oração, não é com ansiedade, amém, queridos? Existe a história, inclusive na Bíblia, em Isaías 38, do rei Ezequias. O rei Ezequias estava lá na casa dele, de repente, capítulo 38, naqueles dias Ezequias ficou doente, à beira da morte. E aí o profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e disse: já pensou Isaías entrar na tua casa e falar isso daqui? Assim diz o Senhor: põe a casa em ordem, porque você vai morrer, você não se recuperará. Já pensou Isaías entrar na sua casa e falar isso? Já pensou o profeta Isaías entrar e falar isso para você? Essa semana, o Diogo também, nós pregamos lá na Igreja Batista Central de Brasília, uma grande conferência, Semana da Restauração. E lá em Brasília, o pastor Vilarindo, quantos conhecem o pastor Vilarindo? Está vendo? Você não conhece nada da história da igreja que é mudar, não vai mudar nada desse jeito, meu irmão. Pastor Vilarindo, um dos maiores pregadores da história do Brasil, um servo de Deus, um homem de Deus, faleceu ano passado. Pastor Vilarindo, um dos pioneiros do evangelho na capital federal. Pastor Vilarindo, homem respeitado por autoridades, por líderes de todas as denominações, um servo de Deus. E o pastor Vilarindo, nessa semana, o pessoal contando as histórias de pessoas que chegavam na igreja e morriam de medo de cumprimentar o pastor Vilarindo, que era cumprimentar, que ele ia revelando o pecado da pessoa. E a pessoa ia cumprimentar o pastor Vilarindo, ele já saia falando os pecados, ó, aquela caixa de fósforo que você roubou, e ele ia falar, os irmãos ficavam tudo no fundo, assim, sentados assistindo a pregação. Né, Marcos Almeida? Converte, Marcos. Então, o que acontece? Imagine Isaías entrar na sua casa. Isaías, olha, rei Ezequias, você vai morrer hoje, assim diz o Senhor. Olha a resposta de Ezequias, estava doente, o profeta falou que ele ia morrer, ele tinha... Você concorda comigo que você está doente e o profeta fala que você vai morrer? São as maiores razões para você ficar ansioso na sua vida. Ele não reagiu assim. Olha a reação de Ezequias. Ezequias virou o rosto para a parede, orou ao Senhor: lembra-te, Senhor, de como tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera, e tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. E aí no verso 4, então a palavra do Senhor veio a Isaías: vá dizer a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de seu antepassado Davi, ouvi sua oração e vi suas lágrimas, acrescentarei 15 anos à sua vida. Não existe na Bíblia a história de alguém que ficou ansioso e viveu mais, mas existe na Bíblia a história de um homem que estava doente, que tinha recebido já uma palavra, mas orou, se humilhou, clamou diante de Deus e foram acrescentados 15 anos da vida dele. Guarda no teu coração essa história bíblica. Quando você começar a ficar ansioso, lembre disso. A ansiedade vai acabar com a tua energia, vai drenar a força que você vai precisar para enfrentar desafios. Receba essa palavra em nome de Jesus, amém, queridos? Mas Jesus coloca uma segunda razão para não deixarmos a ansiedade destruir a nossa vida. Para nós que amamos o Senhor Jesus, tem gente que ama Jesus aí? Tem discípulo de Jesus? Tem discípula do Senhor aí? Queridos, a primeira razão, ela é autoevidente. Ninguém consegue defender benefícios da ansiedade. Não existe nenhuma pessoa que estuda e fala assim, realmente, a ansiedade é boa. Não existe isso. Então qualquer pessoa entende. Agora Jesus vai além para nós que o amamos. Ansiedade é pecado. Nesse texto, Jesus Cristo equipara a ansiedade com a incredulidade. Homens de pequena fé. A ansiedade é uma marca visível, cabal, evidente na nossa vida, que a nossa fé está saindo de Deus, está entrando nas circunstâncias. Que você não está confiando que Deus está no controle de todas as coisas. De um modo muito prático, você demonstra, deixando a ansiedade dominar a sua vida, que você não crê em Deus. Jesus está dizendo,
Não fique perguntando, o que eu vou comer, o que eu vou beber, o que eu vou vestir. Não, ao contrário, olhem o cuidado de Deus na natureza. Olhem o cuidado de Deus na história, homens de pequena fé. George Miller é outro dos homens notáveis que Deus usou na história. Ele é o fundador dos orfanatos modernos, em Bristol. E existe uma história que é repetida há muitos anos, no mundo inteiro, em várias igrejas. Uma história que revigora a nossa fé, como são importantes os testemunhos. Amém, queridos? E esse homem recebeu uma palavra de Deus, que ele nunca deveria fazer alçada de recursos por este orfanato. Foi a palavra que Deus direcionou. É uma história muito bonita. E ele, então, sempre obedeceu esse comando. E o orfanato, ele cresceu e se estabeleceu. Um dia, acabou a comida do orfanato. Um dia, a situação não tinha perspectiva do plano de vista humano que seria solucionada. E aí começaram a chegar os colegas ali do ministério, daquele orfanato, e falaram: Jorge, nós não tem que pedir, está chegando a hora do almoço, os meninos têm que comer, não tem o que fazer. E ele falou: eu tenho que ser fiel à palavra que Deus me deu. Eu não posso sair diante da orientação que nós tivemos quando nós começamos esse orfanato. O que é ligado na terra, Deus liga no céu, amém? Com a palavra dele, na presença dele, amém, queridos? E ele ficou ali com fé e falou: manda os meninos para o refeitório. E aquelas crianças sentaram no refeitório. Não tinha comida para servir, mas colocaram os talheres, colocaram o prato na mesa. E essa história tão conhecida diz que uma vez chegou ali então o carregamento de comida, e uma pessoa falou assim: olha, eu estou levando essa comida para um lugar, são alimentos perecíveis, e não vão chegar a tempo no destino. O senhor não se importa de deixar aqui no orfanato para os meninos? Olha, está um pouquinho atrasado, mas eu não me importo não, pode colocar aqui dentro. E os meninos estavam sentados no refeitório. Só para você ter uma dimensão, esse orfanato está de pé até hoje, para a glória de Deus. Até hoje, séculos passaram. Esse orfanato, a fundação de George Miller, ela existe até hoje. Queridos, George Miller tem uma frase marcante: quando aumenta a ansiedade, está diminuindo a fé. Mas quando aumenta a fé, aí vai diminuir a ansiedade na nossa vida. Amém, queridos? A segunda razão é pecado. Entristece o coração de Deus, como a Bíblia fala, o Espírito Santo se entristece. E existe ainda uma terceira razão que eu queria falar rapidamente com vocês. Jesus, ele aponta que a ansiedade é inútil, a ansiedade é um pecado, e a ansiedade, ela destrói o nosso testemunho enquanto testemunhas de Jesus. E esse é o grande alvo dessa conferência, Good News. Você é um portador de boas notícias. O evangelista é um portador de boas notícias. Só que existem pessoas que falam que amam Jesus, que servem Jesus, e são portadores de más notícias. Só falam coisas tristes o tempo inteiro, propagando coisas tristes, e fofocas, e brigas, e notícias ruins. Pessoas que precisam, de fato, receber a boa nova de Jesus. Receber o evangelho de Jesus. Jesus Cristo falou assim: são os pagãos que se comportam dessa maneira. São as pessoas sem Deus. O que é pagão? É o que mora no campo, longe. É uma palavra que significa o que mora no campo, um camponês, que mora distante da cidade. E essa palavra, na fé cristã, ela adquire um novo significado. É aquela pessoa que não faz parte da igreja do Senhor. É aquela pessoa que não está no corpo de Cristo. Você está no corpo de Cristo, você é membro ou você é uma prótese? Não tem prótese. É pagão, ou você faz parte do corpo. O apóstolo Paulo fala assim: temos que ter cuidado para falar com sabedoria aos de fora, porque tem os de fora do corpo de Cristo e tem os que estão em comunhão com Jesus. Jesus Cristo disse: sem mim vocês não podem fazer nada, nada podeis fazer. E queridos, Jesus está falando que a atitude de ansiedade, quando você é um praguejador, um reclamador, um murmurador, uma pessoa que vive reclamando, você está se equiparando a uma pessoa sem Deus. Como o apóstolo Paulo escreve, sem Deus e sem esperança no mundo. Eu fico vendo, tenho 18 anos no ministério, meus irmãos, eu tenho maioridade pulpital já. 18 anos pregando, é a sua vida inteira. Você estava com as suas fraldas, estava pregando. É muito gostoso falar isso, eu cheguei nessa fase agora, aleluia. É muito bom você virar para a pessoa e falar assim: você estava nas fraldas, estava pregando. Aleluia, glória a Deus. Quem está de pé, vigie para que não caia, aleluia. Mas que dá uma alegria, dá, meus irmãos, dá um peso diferente, Diogo. E aí, atendendo pai e mãe, a coisa que eu mais fiz na minha vida ministerial foi atender pai e mãe de vocês, jovens das igrejas. Esses 18 anos foi, sem dúvida nenhuma, a coisa que eu mais fiz no ministério.
sepultei muita gente, preguei em formatura, mas o que eu mais fiz foi atender pai e mãe. Uma vez uma mãe falou assim: pastor, eu já fiz de tudo que era possível para o meu filho ser uma pessoa que presta, agora só falta orar. Eu falei: irmã, o mais importante é orar, mas a irmã está ficando muito louca. E eu fico vendo quantos pais, é difícil, porque o pai é uma cebola, a mãe é alho, quer que a filha cheire uma flor, não tem como. O pai vive reclamando, vive praguejando, a mãe vive praguejando, fala que é cristão, mas o filho tem em casa um pai e uma mãe pagã, um pai pagão, reclama de tudo, reclama da igreja, reclama. Quebra isso na sua vida em nome de Jesus, querido. Quebra isso, porque você é evangélico praticante, que eu sei. Resta saber se você tem um evangelho de verdade na sua vida. E aqui Jesus está dando um indício visível, palpável, concreto da sua fé, da sua regeneração, que você de fato é regenerado pelo Espírito Santo de Deus, se a tua boca está inundada de boas novas, ou se a tua boca está inundada de reclamações, palavrões o tempo inteiro. Que Jesus tenha misericórdia de nós, amém, queridos irmãos? Você pode abrir a mão então comigo? Deus, limpa o nosso coração da ansiedade. Nós oramos nessa conferência, Senhor, de boas novas. Nós oramos nesse início de 2019. Nós oramos, ó Pai, nessa nova etapa da conferência. Que alegria entrar aqui e ver tantos jovens, ó Deus. Me lembro da primeira conferência, me lembro de anos atrás, conversando com o Diogo, sonhando de madrugada, sonhando pelo Brasil, sonhando em tantas conferências, e chegar aqui hoje e ver essa multidão reunida em Teu nome. Senhor, abençoe cada um de nós, ó Pai. Abençoe cada um de nós, que não seja mais um mero ajuntamento inútil, que não seja mais um mero ajuntamento inócuo, infrutífero, pelo contrário, que a Tua palavra mude o nosso caráter em nome de Jesus, mude os nossos comportamentos, nós te pedimos. Repita comigo então, querido: pare, pense e priorize. Repita comigo: pare, pense e priorize. Em nome de Jesus, amém. Pare é a primeira orientação de Jesus para você, biblicamente, da maneira cristã, enfrentar os desafios e a ansiedade. Primeiro lugar, pare. Pela primeira vez nesse texto, Jesus diz: portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a própria vida. Jesus continua dizendo e fala: não andeis ansiosos pela segunda vez, verso 31. Ele diz: não fiquem dizendo, o que eu vou comer? Não fiquem dizendo, o que eu vou beber? Não fiquem dizendo, o que eu vou vestir? Basta a cada dia o seu próprio. Tem limite para ser chato. Tem limite. O cristão tem limites. Basta. O dia vai acabar. Pare de encher as paciências. O sujeito acorda, primeira coisa que ele faz, vai para o Facebook: me sentindo triste. Ninguém te perguntou. É a menor informação que a humanidade precisa, amado jovem, é essa. Ao invés de orar, você já vai reclamar. Para! Jesus está falando, olha que interessante. Eu gosto da Bíblia, porque a Bíblia ela fala da realidade. A Bíblia, ela te ensina a ler do modo correto. A Bíblia não fica fazendo elucubrações, ela fala a realidade. Jesus, ele não fala assim: não, gente, vai dar tudo certo no final. Se não deu certo é porque não chegou no final. Jesus não fala isso. É Fernando Sabino que fala isso. Jesus não fala isso. Jesus fala a realidade. Tem o mal. Vivemos num mundo caído. Todos nós pecamos e carecemos da glória de Deus. Somos desobedientes. Jesus Cristo falou que é do coração do homem que vem a maldade, o adultério, o orgulho, a mentira, a vaidade. Quase que eu falei o nome de um partido político aqui. Vem do coração do homem isso. Vem do coração do homem a maldade, a perversidade. Quem disse isso foi Jesus. Não é o que entra que contamina, é o nosso coração que vem com defeito de fábrica. Porque nós somos pecadores. Em pecado me concebeu minha mãe, diz o salmista. Tem um só que é justo, o nome dele é Jesus. Ele nasceu puro, viveu puro, morreu puro e ressuscitou. Good news. Mas nós não. Nós vivemos no mundo caído. E Jesus, ele vai falar: então a maneira, vocês vão enfrentar desafios, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Tem limite. Então, primeira coisa que eu queria te falar, te orientar aqui nessa noite: pare. Pessoa que vive, você tem que respirar. Você tem que colocar as coisas em ordem na tua vida. Você precisa assentar um pouco, assumir esse ano menos compromissos. Pare. Você tem um número de horas por dia que é igual a todas as outras pessoas.
Você tem que assumir menos compromissos, se envolver em menos projetos. Pare, você não é Deus, mas tem um que é, o nome dele é Jesus. Quer saber de tudo que está acontecendo? Pare, você não tem como saber de tudo que está acontecendo. Eu lembro de uma conversa marcante, uma das conversas minha com o Diogo, um dia que nós conversamos sobre isso, Diogo. Tem pastor que chega num lugar, ao invés dele se alegrar com o que está acontecendo lá, ao invés dele ficar feliz, de celebrar, ele fala, agora eu quero vir para cá também. Agora, é uma visão antibíblica das coisas, de querer dominar, é a visão de Babel, é a visão da Babilônia, é a visão da feitiçaria, de ficar controlando os outros, de ficar controlando a vida dos outros. O evangelho é o contrário. Pare, está no controle de Deus. Pare de se sobrecarregar. Uma coisa, meus irmãos, são as pessoas. As pessoas podem colocar em você julgos pesados. Deus não faz isso. Deus nunca vai colocar sobre você algo maior do que a sua capacidade de suportar e de reagir. A Bíblia nos garante isso. Deus não faz isso. Jesus diz em Mateus 23, alguns capítulos depois, que os fariseus colocam julgos pesados nas pessoas. Jesus não faz isso. Vinde a mim, os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vá a Cristo. As pessoas podem exigir de você algo pesado demais. Jesus não vai fazer isso. Aliás, você pode exigir de você algo pesado demais. E aí sabe como é que a Bíblia chama? Quando você mesmo começa a exigir de você algo pesado demais. Você sabe como é que a Bíblia chama? A Bíblia está falando que você está se colocando numa situação, você está tentando o Senhor. Isso é tentar o Senhor. O que é tentar o Senhor na linguagem bíblica? É você se colocar numa situação que só um milagre de Deus para te tirar dessa situação. Então o diabo fala assim para Jesus: se atire do pináculo do templo. E ele ainda cita a Bíblia, porque o demônio prega também, você está sabendo disso. O diabo prega, por isso que nós temos que ser como os bereanos, examinar para ver se é assim mesmo conforme as Escrituras, amém, queridos? Tem que examinar, tem que ler a Bíblia. Tem que ler a palavra de Deus. Num dos cursos que eu estou liderando lá da Stuff Stott desse ano, lancei o desafio para 70 alunos lerem o Evangelho de Mateus. No começo, todo mundo feliz. Em um mês, lê Mateus, 28 capítulos. Metade terminou. Nós temos que ler a palavra de Deus, amém, queridos? E aí Jesus fala, não tentarás o Senhor o teu Deus. Você não pode se colocar em 2019 numa situação que um milagre, isso não é bíblico, isso não tem a blindagem da palavra de Deus. Quantos estão entendendo? Quantos recebem essa palavra? Amém, queridos irmãos? Então pare de tentar o Senhor, pare de brincar com o que não deve brincar, pare de testar a paciência dos outros, o limite dos outros, pare de fazer voodoo com os outros, sofra, para com isso, coloque limites na sua vida, basta a cada dia o seu próprio mal, porque aí você mesmo está se sobrecarregando. Você mesmo está desobedecendo a palavra, está agindo de uma maneira não bíblica, aí fica igual Caim. Caim que fica reclamando com Deus. Deus, esse castigo é pesado demais. Olha, é um assassino que fala isso para Deus. Quando você fica reclamando, ai, a minha vida está pesada demais, ai, é Caim que fala isso. Nós temos que crer no Senhor Deus. O Senhor deu, o Senhor levou, louvado seja o nome do Senhor. Não significa que você não vai lamentar. Não significa que não existem momentos de dificuldade. Jesus na cruz, ele cumpre o Salmo 22, Deus meu, por que me desamparaste? Quer dizer, tem os momentos de luta, isso é diferente. Há tempo de chorar, há tempo de rir, isso é diferente da pessoa que está se sobrecarregando. Você pode abrir a mão comigo então, em primeiro lugar. Deus, nós queremos orar, Pai, para que o Senhor nos dê discernimento, Senhor Jesus. O que tem que parar na nossa vida? O que nós já sabemos que precisa parar na nossa vida? Mas, ó Deus, somos pessoas estúpidas, estultas, somos pessoas, ó Deus, insossas, somos pessoas que continuamos no erro, sabemos que é errado. Deus, queremos dar um basta em muitas coisas em nome de Jesus. Um basta num pecado, um basta em algumas amizades que estão nos afastando do Senhor. Em nome de Jesus nós oramos, amém, queridos? É melhor, Jesus falou, você arrancar uma mão, um olho, um pé e ir para o céu, do que ter o corpo inteiro e ir para o inferno. Algumas coisas você precisa decepar, amputar dos seus relacionamentos. O apóstolo Paulo fala assim para o jovem Timóteo: olha,
cuida de ti e da doutrina, porque se você fizer isso, você vai salvar você mesmo e os que te ouvem. Agora, se a pessoa não cuida dela, se a pessoa não cuida do seu entorno, ela começa a andar no caminho dos pecadores, se assenta na roda, quando vê, está lá com os escarnecedores. Então, às vezes é melhor esse ano, você para com algumas amizades, selecione melhor os seus amigos, você anda um pouco com outras pessoas, aí você está com Deus, você está bem, aí você reata as amizades. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Amém, queridos? Você tem que parar com algumas coisas na sua vida, para o teu próprio bem, para o bem de todos que você ama, e de todos que amam você, e acima de tudo, para a glória do Senhor nosso Deus. Primeira orientação, pare. A segunda orientação, pense. Esse é um dos textos clássicos usados pelos apologetas nas 2000 anos de tradição cristã, porque sai da boca do próprio Senhor Jesus a conciliação da razão com a fé. Jesus, ele mostra nesse texto, de um modo explícito, que quanto mais você refletir na realidade, nas aves, no que está ao seu redor, nos lírios do campo, à luz da palavra, nem Salomão, em toda a sua glória, quanto mais você refletir no cuidado de Deus na tua própria vida, a tua fé vai aumentar. Agora, quanto menos você refletir, aí você vai ficar sem fé, pequena fé. Quanto mais você refletir, olhar o cuidado de Deus, conhecer o que está acontecendo, o que Deus está fazendo, e Jesus está mandando nós olharmos para os lírios do campo, olharmos ao nosso entorno, olharmos para a criação. Eu gosto tanto do Salmo 8, porque o Salmo 8, o salmista, ele vivencia ali duas das maiores virtudes da vida que as pessoas não vivem hoje. Primeiro, ele olha para o céu, olho para o céu, e quando eu fico contemplando as maravilhas do Senhor, das obras das tuas mãos, eu me pergunto, o que é o homem? Olha que virtudes. Primeiro, olhar para o céu. Ninguém olha para o céu mais, só olha para o Instagram. É o homo instagramis, é uma nova raça. Ele fica só olhando. Parece, Calvino, Lutero chamou o pecador de o homem encurvado, o homo incurvatus. É o homem encurvado diante de si mesmo. Parece um jovem do século 21. Vive encurvado. Então, olha para as estrelas, olha para a criação, se aproxime da criação. E outra coisa, não só observar, contemplar coisas boas, mas também pensar. Eu me pergunto, eu me questiono. Eu fico assustado com o grau de acriticidade de algumas pessoas na igreja. Eu fico assombrado com o grau de acriticidade de lideranças da igreja, que poderiam ser uma voz sóbria e lúcida em momentos difíceis que o Brasil está vivendo, se comportam como meninos, se comportam como um grêmio juvenil. Quando eu tinha 15 anos na escola, era mais organizada as coisas do que algumas lideranças estão fazendo hoje. Não sigam por esse caminho, está errado. Não sigam por esse caminho, sigam a Cristo Jesus nosso Senhor. Pensem em nome de Jesus. Não é pecado pensar, não é pecado ler, não é pecado você, sabe, Paulo fala assim: traga os meus livros que ficaram na casa de Carpo em Trode. Ele já tinha dito: guardei a carreira, guardei a fé, cumpri meu ministério cabalmente. E ele fala: traga, Timóteo, os meus livros. Porque Paulo era usado por Deus para pregar em todos os lugares. Paulo pregava, Atos 17, na sinagoga, tanto de fala grega quanto de fala hebraica. Ele pregava nas duas sinagogas. Foi uma causa de briga em Atos 6, porque as viúvas de fala grega eram preteridas na lista de distribuição dos alimentos. E Paulo era alguém que pregava nas sinagogas. Tem gente, eu prego só na Assembleia, eu prego só na Presbiteriana, eu prego só para calvinistas, eu prego só para arminianos, eu prego só para Jesus Copes, eu prego só para... planta batata, converte. Um evangelista fala de Jesus, a vida dele está em Jesus, os olhos dele estão em Jesus. A preocupação dele não é defender movimento nenhum, ministério nenhum. A preocupação, o compromisso dele é com o evangelho de Jesus. Não me envergonho do evangelho. Agora do resto eu tenho vergonha sim. Do resto eu tenho vergonha de muitos irmãos, eu tenho vergonha do que muitas pessoas estão fazendo em nome de Deus. É vergonhoso, basta ler a Bíblia. Pensem, quanto mais vocês pensarem, menos ansiosos vocês vão ficar. Agora, se vocês seguirem igual mula sem cabeça, não tem o que fazer. Não tem o que fazer. É uma geração infantilizada, líderes de jovens infantilizados. O projeto da Bíblia é formar homens e mulheres de Deus, não meninos que são levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina.
Não meninos em briguinhas juvenis de marca, tudo é dinheiro, tudo é comércio na igreja. A Neo-Babilônia já se levantando nos ministérios. Caia por terra em nome de Jesus. Não servimos Mamon, não servimos Baal, não servimos Moloque, servimos a Cristo Jesus, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Alfa, Ômega, princípio, fim, caminho, verdade, vida, Jesus Cristo, boas novas, evangelho. Eu sirvo Jesus. Decida, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Decida a sua casa, decida a sua família, decida. Baiano lindo, pense. Quanto maior o preparo de vocês, mais instrumentalizados ficarão para o ministério. O objetivo não é ser um astro evangélico, isso é ridículo, é uma contradição de termos, porque Jesus Cristo impressionou pela humildade dele. Jesus Cristo impressionou pela simplicidade dele, e não porque ele ficava se dando ares de importância. Pilatos era o subprocurador do Império Romano na 12ª diocese do Império. O Império Romano era dividido em 12 dioceses. A 12ª era a diocese da Judéia, onde Pôncio Pilatos comandava. Era alguém formado, era alguém versado, era alguém estudado. E o que impressionou nele em Cristo não foi o que Jesus disse, mas foi o que Jesus não disse, porque ele ficou quieto. A sua calma dignidade perante Pôncio Pilatos. E Pilatos ficou indignado. Você não vai falar nada, você não vai se defender. Jesus nos ensina a abrir mão. Pense, fica calmo. Jesus está no controle da tua vida, da tua casa. Jesus está no trono, meu irmão. Jesus está no trono. Agora, se você ficar vendo, assistindo, lendo, ouvindo isso, aquilo outro e aquilo, aí você vai criando uma coisa que não existe. Olha para Jesus. Fique com os olhos em Jesus, raciocine. Isaías capítulo 1, Deus nos convida a refletir com Ele. Venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Agora, pensar não significa academicismo, que é o outro extremo. Não significa você agora pensar que os livros vão salvar. É o sangue de Jesus que purifica dos pecados. Você não tem que ficar lendo por ler. Tudo é para a glória de Deus, não é ler por ler. Os dois extremos são errados. A crítica é a pessoa que pensa que a salvação vem pelas letras. Não, é pela letra sagrada, a letra do Espírito, a letra de Deus. Então, meus irmãos, as pessoas vão estudando e ficam desmerecendo as outras, e ficam humilhando as outras. Está errado do mesmo jeito. Não é esse o espírito do evangelho. Quantos estão entendendo? Amém, queridos irmãos? Jesus Cristo nos diz assim: amar a Deus de todo o coração, alma e entendimento, e com todas as forças. Seja um cristão equilibrado. Evangelize, mas discipule. Estude teologia, mas ore. Envolva-se na política, mas cala a boca. É tão importante se envolver quanto calar a boca. Visite as pessoas. Não viva na sua torre de marfim, mas também não fica visitando demais, porque o vizinho vai enjoar de você, vai te expulsar da casa dele. Então, quanto mais você lê a Bíblia, mais você fica equilibrado, mais você deixa de lado o que é periférico e se concentra na essência, que é Jesus. Você vai se tornando um cristão maduro. Pense. Nós nunca precisamos tanto de pessoas que pensassem. No Brasil, os nossos problemas são graves, os nossos problemas são complexos. Irmã, você não arruma, nem a sua bolsa quer arrumar bolsa de valores, não tem sentido. Você vai falar com um cristão, você fala PIB, Primeira Igreja Batista. Não, estou falando PIB do Brasil, Produto Interno Bruto do Brasil. Você vai falar Calvino, a pessoa pensa que é João Calvino. Não, estou falando Ítalo Calvino, um dos maiores escritores da história. Então fala Moody, o evangelista. Não, eu estou falando da agência de notação de crédito econômica que rebaixou o Brasil. Então amplie a tua cabeça, pense. Jesus fala assim: pense, raciocine no cuidado de Deus. Como é gostoso aprender. Se o intelectualoide ele é arrogante, o ignorante é arrogante também. Já viu o pessoa ignorante menosprezando os outros? Só ele está certo. Só ele está certo. Vai para o museu. Se vai, né? Porque crente vamos orar pelo Brasil, pelo amor de Deus. No Brasil a gente bota fogo no museu, está tudo errado.
Aí quando vai para o museu, vai reclamar de tudo, para nós entrar no museu. Meus irmãos, aí vai para o museu, aí olha um quadro lá, aí não entende nada. Aí, para que isso aí? Meu filho de 6 anos faz isso aí. Quer dizer, ele é melhor do que séculos de pessoas que estudaram, que admiram, que entendem. Mas ele é que é o bom. Quem está entendendo aqui o que eu estou falando? Vamos ser mais humildes, vamos aprender. É tão legal aprender, eu gosto de aprender. Eu aprendo com a minha filha todo dia, mais aprendo do que ela, do que ensino com a Maria. Ela chega falando um negócio novo. Por exemplo, ela me ensinou o que é parlenda. Na minha época só existia lenda, agora tem parlenda. O papai aprendeu uma parlenda na escola hoje. É tão legal aprender, é tão legal ser humilde como uma criança. Abre assim sua mão. Deus, queremos raciocinar mais, Senhor. Quantos irmãos, infelizmente, estão terceirizando o cérebro, Deus? Quantas pessoas querem que tudo seja convertido, mas, ó Deus, fogem de tomar decisões. Transferem, os pastores viraram os novos padres. Transfere para o pastor, ele tem um contato mais íntimo com Deus. Transfere para o pastor digital, o web pastor dele. Pensa que o aconselhamento é mandar um direct no Instagram. Deus, tem piedade da nossa geração, Senhor. Que nós possamos ser enraizados na Tua palavra, Senhor Jesus. Que nós possamos ser discipulados pelo Teu Espírito, Senhor Jesus. Que nós possamos estar envolvidos na igreja, com o nosso pai, com a nossa mãe, com o nosso esposo, marido, com os filhos, com os amigos. Deus, queremos entender isso, Senhor, que é necessário sentar e calcular o preço, como Jesus nos ensinou. Quantos de nós estamos sendo precipitados? E a precipitação está aumentando a nossa ansiedade. A falta de raciocinar, a falta de buscar conselhos com pessoas de Deus. Tem misericórdia de nós. Nós oramos, Pai, em nome do Senhor Jesus. E a igreja diz, amém. Teve um homem que ele falou com a mulher dele assim: mulher, em Douglas, ele falou assim: quando eu estava careca, eu fiquei careca, você ficou do meu lado. Aí eu fiquei gordo, você continuou do meu lado. Aí aquele dia eu quebrei e você estava do meu lado. Aí eu fali, você permaneceu do meu lado. Você me dá azar. O cara ainda falou assim com a mulher dele. Então tem pessoas, a pessoa ela é de difícil convivência e ainda põe a culpa no outro. Pelo amor de Deus, vamos sair daqui menos complicado em nome de Jesus, amém, queridos irmãos? Vamos sair daqui menos complicado. Então primeiro, para de reclamar. Segundo, pensa. Só de você sentar, quantos de nós, Diogo, Tainã, Marcos Almeida, Oliveira, quantos de nós estamos sentados, às vezes no gabinete pastoral, a pessoa entra, o problema dela é o maior problema do mundo. É só de sentar, ela começa a falar, ela fica sem graça, que ela vê que era um exagero. Era um exagero. Às vezes, só de você calar a sua boca, você vê, nossa, eu estou fazendo tsunami na tampinha de xarope, eu estou fazendo eu estou criando um problema que não existe na vida real. Na vida real tem problemas graves já. E Jesus nos ensina nesse texto um terceiro princípio para a nossa vida: priorize. Só que você só vai saber priorizar as coisas na sua vida se primeiro você calmar desse afobamento. Deixa eu até acalmar aqui. Calmar, raciocinar, e aí você tem a capacidade de priorizar. Olha que interessante o texto. O corpo não é mais importante que a roupa. A vida não é mais importante que o alimento. Vocês não são mais importantes que as aves, que os lírios. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Quem não tem prioridade é incoerente por definição. Só pode ser coerente quem tem prioridades, quem sabe o que quer. Alguém já leu na Bíblia Jesus falar assim: eu sou a perambulação, a verdade e a vida? Jesus não fala isso. Quem que fala que fica dando rolê eterno? Diabo. De onde você veio? Eu vim de rodear a terra, estava dando um rolê aí. Jesus, ele falou em Mateus 12 que o demônio saiu da vida de uma pessoa para procurar descanso. Tem gente que é tão chata que o demônio se cansa da pessoa. Aí Jesus, ele falou assim, que o demônio saiu procurando descanso no lugar deserto. Está lá no texto grego, Mateus 12. Aí o que ele faz? Ele volta. O diabo fica dando volta, ele volta com 7 espíritos piores. O diabo fica dando volta. Olha o apóstolo Paulo.
eu não luto como quem esmurra o ar. Eu tenho um alvo, e meu alvo é Cristo. Olha Jesus, sei de onde vim e para onde? Jesus falou, eu sou o caminho. Caminho há algum começo, meio e fim. E Jesus disse, eu sou a porta, eu sou o caminho e eu sou a vida. Dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Jesus Cristo é a nossa fonte, nosso curso, nossa foz. Queridos, você tem que priorizar coisas na vida, senão você vai dar tiro para todo lado. Mais um ano a tua vida vai ficar patinando, mais um ano a ansiedade paralisando a tua vida. Hoje ainda falei com o Marcos vindo de São Paulo, o Marcos falou comigo do hamster, que corre, mas não sai do lugar. É o ministério hamster. Anda, onde você está? No mesmo lugar. A vida da pessoa é uma vida sem Deus. Priorize para a glória de Deus. Priorize para a glória do Senhor, querido irmão. Priorize. Em Romanos 14 está escrito que o reino de Deus não é comida e nem bebida. Por isso o que você tem que priorizar não são alvos mundanos. Por isso o que você tem que priorizar não é comida, bebida, roupa, coisas. Você tem que priorizar os valores do reino de Deus. Aliás, o reino de ponta cabeça, a alegria do Douglas de republicar um livro tão importante que tinha esgotado em português. Tem aí no final? Não tem, você esgotou de novo. Tem que orar, você não orou, tá vendo, baiano? Então, o reino de Deus é justiça. Dá uma glória a Deus aí, querido. Paz e alegria. Olha que prioridades bíblicas para a tua vida. Olha que prioridades bíblicas para a tua vida. Olha o que você pode priorizar esse ano na sua vida. A justiça, fazer as coisas direito. Fazer as coisas do modo certo. Eu preguei na semana passada na formatura da Faculdade de Medicina da UFMG lá em Belo Horizonte. Turma 145, 320 formandos. 320 formandos. É a faculdade que mais forma médicos no Brasil. E aí eu falei isso para eles. Falei, Jesus Cristo disse aqui no mesmo capítulo para frente, depois ele vai falar no capítulo 7. O que você deseja que os outros façam para vocês, é isso que vocês têm que fazer, é a regra de ouro. E eu falei isso para eles, façam o que é certo. Poxa, vocês se formaram numa faculdade federal, o UFMG é entre as melhores faculdades de medicina da América Latina. E agora tem lá fora o SUS, 7 em cada brasileiro, só tem o SUS, não tem fontes alternativas de renda, se tratam no SUS. E eu falei com eles, sejam Jesus no SUS. Olha, são prioridades bíblicas, fazer o que é certo, fazer o que Deus requer de nós, fazer o que o Evangelho, e a justiça é isso, é fazer as coisas que agradam o coração do nosso Deus. Não maltratar as pessoas, não tapar os ouvidos para o grito do pobre, para o grito do necessitado, para o grito da criança, para o grito da pessoa desamparada. Não, que você priorize esse ano fazer as coisas direito. Amém, querido? Você recebe essa palavra na sua vida, meu irmão amado. Fazer as coisas direito. Tem gente que não prioriza a justiça, prioriza tudo, menos se der eu encaixo aqui as coisas certas. Sabe, algumas coisas, a resposta é imediata na Bíblia. Eu vou orar para ver se eu devo trucidar fulano. Não, você não tem que orar, não tem que fazer isso. A vingança pertence ao Senhor, querido. Sabe? Paz, priorize a paz em nome de Jesus. Não existe na Bíblia nenhum versículo que Jesus fala assim, pegue o seu fuzil e siga. Tem esse verso. Aliás, o apóstolo Pedro, ele dá uma espadada na orelha do soldado. Jesus tem que ir para a cruz. Jesus está ensinando, eu tenho que me entregar. Eu tenho que me entregar. E Pedro não entende isso. Ele quer ganhar as coisas no tapetão. Ele é o advogado do Fluminense. Ele pensa que as coisas vão ser... Ele pega e bate, arranca a orelha. Aí Jesus vai lá, é a parábola da orelha perdida. Pedro, ele pega. Como é que eles vão ouvir desse jeito? Como ouvirão, se não houver quem prega? A fé vem pelo ouvir, vamos dar sem orelha. Aí vem a pessoa aqui com sangue nos olhos. Pastor, mas Jesus falou assim, eu vim trazer espada, eu vim trazer divisão e não paz. Aí continua lendo o texto. A divisão que Jesus está falando, ele fala assim, olha, quem não se aborrecer de pai, mãe, de todo mundo, quem gostar de qualquer outra coisa mais do que a mim, não é digno de mim.
Isso significa que quanto mais Jesus na tua vida, maior a tua capacidade de amar o teu pai, tua mãe, teu esposo, tua esposa, teus filhos, teu irmão, tua irmã, as pessoas. Quanto mais Jesus você tiver na tua vida, maior a tua capacidade de perdoar. Jesus Cristo vai falar aqui no Sermão do Monte para amar o inimigo e orar o que persegue. Amar o próximo como a si mesmo. E aí o Gilbert Chesterton tem uma frase famosa que ele diz assim: Jesus mandou a gente amar o inimigo e amar o próximo, porque normalmente eles são a mesma pessoa. Mas o chamado é para amar. O chamado é para cuidar de quem está perto de você. Vamos ser emissários da paz do Senhor, amém, queridos? Vamos sair dessa conferência de boas notícias com boas notícias. Que quando você entrar na sua casa, você entrar na sua escola, na sua faculdade, na sua família, você se lembre: eu sou embaixador de Deus. Que o aroma de Cristo esteja com você. Que você seja sal, que você seja luz, que você seja essa carta viva do Senhor. E que você leve paz, priorize a paz. O que depender de vós, esteja em paz com todos. Tem coisas que não dependem de nós, mas o que depender de nós, nós abrimos mãos de direitos. Eu fico assustado que é uma geração que não é acostumada a abrir mão de direitos, só é acostumada a exigir direitos. Como dizem aí fora, é uma Olimpíada de coitadismo. Há uma disputa. O cristão, ele pensa do outro jeito. Você vai lutar, você vai conquistar as coisas. Mas querido, Paulo fala: tive muito, tive nada, tudo posso naquele que me fortalece. A minha fé está em Cristo. A nossa vida não depende dessas coisas. A nossa vida não depende de traças e de ferrugens, de coisas que as traças e as ferrugens corroem, que os ladrões roubam e furtam. A nossa fé está no Evangelho imortal de Jesus Cristo, o Evangelho eterno, do reino eterno, do nosso Deus que é eterno, queridos. De eternidade a eternidade, tu és Deus. E eu encerro com isso: o reino, meus irmãos, de alegria no Espírito Santo. Olha alguns exemplos das prioridades do reino para a tua vida. Priorize a alegria. Priorize você participar das conferências. Olha que bênção você está aqui esses dias, fazendo amizades com pessoas que estão no mesmo propósito. Isso é bíblico. Paulo fala assim para Timóteo, capítulo 2, verso 22. Fuja das paixões malignas da juventude e busque, junto com aqueles que de coração puro invocam o Senhor, a fé, a paz, a alegria, as coisas, a justiça de Deus. Então, uma conferência como essa, você está cumprindo 2 Timóteo 2 na sua vida. Você está aqui buscando junto com outras pessoas. Priorize mais momentos como esse na sua vida esse ano, amém, queridos? Priorize esses momentos. Priorize esses momentos. Quando o Diogo me ligou, falou: Davi, é claro que eu vou estar com você, é claro que eu estou aí. Eu nem olhei, depois eu me viro. É prioridade, são amigos que nós carregamos para a vida. Existe amigo mais chegado que irmão, queridos. Existe amigo mais chegado que irmãos. Então tem algumas pessoas, por isso que você tem que ter prioridades. Você não vai ser amigo de todo mundo, não tem como ser amigo de todo mundo. Aliás, Provérbios nos diz que a riqueza multiplica os amigos, mas o amigo é aquele que está no dia de sol, mas não foge no dia de sombra. É aquele que está em todos os momentos. Nos momentos fáceis, nos momentos difíceis, ele está ali. Você tem que valorizar essas pessoas na sua vida, querido. Priorize as coisas certas em nome de Jesus, amado irmão. Eu vim aqui de São Paulo só para te dizer isso, e nós vamos orar. Priorize o reino de Deus. Se você de verdade começar a priorizar o reino de Deus, a glória de Deus, e não a tua, igual a Torre de Babel, priorizar as coisas do Senhor, a visão de Deus, querido, a ansiedade vai cair por terra na sua vida em nome de Jesus. Você vai derrotar a ansiedade. Paulo não fala assim: eu aprendi a viver satisfeito. Ele não nasceu sabendo. É uma batalha, é um aprendizado. Nós temos que aprender essa lição. Quanto mais rápido você aprender esse segredo, quanto mais rápido você aprender, querido, a ansiedade vai ficar para trás e você vai ser uma bênção na mão de Deus. Eu fico espantado, abra as mãos, de ver lá em Brumadinho. Vamos orar para o Brumadinho. Eu fico espantado de ver as reportagens, as pessoas que perderam tudo, pai, mãe, irmão, perdeu tudo, perdeu a vida. E várias, eu vi uma menina ontem ainda falando assim: olha, se o meu pai tivesse ficado vivo, eu ia agradecer muito a Deus, mas o meu pai morreu, e eu agradeço a Deus do mesmo jeito, porque enquanto ele esteve aqui, ele foi o bom pai. E eu comecei a ver essa menina falando ontem na televisão, eu comecei a chorar com a minha esposa. E nós começamos a chorar, ver, olha só essa menina aí, ela é Jó nos dias de hoje.
Ela é Jó nos dias de hoje. Ela na Globo, para o Brasil inteiro, na Globo News, falando: olha, se o meu pai tivesse vivo, eu ia agradecer a Deus. Mas meu pai morreu, eu vou agradecer a Deus do mesmo jeito. Isso é priorizar o reino dos céus, querido. Priorize o reino de Deus, antes que seja tarde. Esse vai ser um ano diferente. Abra as mãos e receba essa palavra. É um dia de cada vez. Ensina-me a contar os meus dias, para que o meu coração alcance sabedoria. O Salmo 90, verso 12. Embora o meu exterior esteja se desgastando, o meu interior é renovado, dia após dia. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Eis que estarei convosco todos os dias. Fica de pé, vamos orar. Quero fazer uma oração, 1 minuto de oração. Pega na mão do seu irmão aí, vamos orar juntos. Deus, ergue a mão do seu irmão, ergue a mão do seu irmão. Fecha os corredores aí, ergue a mão do seu irmão. 1 minuto de oração. Vamos repreender, queridos, que não provém do Senhor na nossa vida. A ansiedade não é do Senhor. Deus, nós queremos orar nesse momento unidos como família espiritual que somos no Teu sangue, Senhor Jesus. E nós oramos, ó Pai, em especial nesse momento, pela ansiedade que tem ceifado vidas. Ó Deus, porque nós aprendemos na Tua palavra que o Senhor não quer apenas acrescentar dias à nossa vida, mas vida a cada um dos nossos dias. Queremos viver uma vida que é bonita, Senhor. Uma vida que é boa nova, uma vida que é evangelho. E não, ó Deus, continuarmos a viver no pecado, vidas ansiosas, vidas tristes, sem o Espírito de Deus, vidas o tempo inteiro praguejando, o tempo inteiro reclamando, como eternos menininhos mimados, eternas menininhas mimadas. Ensina-nos, ó Pai, que o Senhor é o nosso Pai, que o Senhor não ensinou a nós orarmos avô nosso que está no céu. O Senhor não é um avô indolente, um avô que é um pai que vai educar os filhos com amor. E nós queremos ser os teus filhos. Pai nosso que está no céu. Vamos orar juntos? Pai nosso que estás no céu, santificado